Qual o seu vocalista favorito no AC/DC? Eu não sei, mas eu e o Paulo Barão temos opiniões diferentes a respeito disso. É exatamente o debate de hoje. Bon Scott ou Brian Johnson? Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo porque eu tenho uma dica sensacional. É um dos livros mais brutalmente honestos e detalhistas que eu já li nos últimos tempos. Memórias dos meus 50 anos, do Luiz Mariucci, que você conhece muito bem, um baixista sensacional, teve carreira no Angra, no Xamã, você sabe muito bem, e é um livro de uma honestidade, cara, de uma abertura de espírito impressionante, cara, porque ele conta, o próprio Luiz conta, a ascensão, a queda e o ressurgimento dele como músico e como ser humano. E ele conta uma série de detalhes dos bastidores, de toda aquela confusão que aconteceu com o Angra, e também o que rolou com o Xamã, que você sabe muito bem. Quer dizer, você sabia até agora, porque o que ele conta aqui é simplesmente impressionante. E você, evidentemente, que nos acompanha, sabe que você tem privilégios aqui. Basta que você clique no link abaixo ou no QR Code que você está vendo na tela, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e você vai poder adquirir esse livro aqui com 20% de desconto. E é um desconto que você não pode deixar de aproveitar, porque esse livro aqui é essencial para que você entenda como funciona os mecanismos do show business, para o bem e para o mal. E o Luiz conta tudo aqui em detalhes e com uma sinceridade que chega a ser desconcertante. Então, não esquece. Clica aqui no link aqui abaixo ou no QR Code que você está vendo na tela. Preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e na hora de finalizar a compra, você vai ter então 20% de desconto. Tá ok? Não perca essa oportunidade. E vamos continuar com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, uma das grandes discussões de boteco, quando nós podíamos ir em boteco, era qual o vocalista favorito no AC/DC? Bon Scott ou Brian Johnson? Como a gente não pode mais ir em boteco, nós trouxemos essa discussão para cá. Mais um debate que nós teremos aqui, no qual eu e nosso amigo Paulo Barão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Regis. Mas vai jogar futebol só como estudante, né? Porque você é professor. Não, isso é problema seu. Isso é problema seu. Mas, como sempre, eu e o Paulo, nós temos opiniões discordantes a respeito disso. E claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem. Você vai adquirir o livro do Paulo, Rock All My Dreams, que tem umas histórias lá mirabolantes, aquela coisa toda. E, obviamente, que nós vamos começar esse debate já deixando muito claro quais são as nossas preferências. Paulo, qual é o seu vocalista preferido no AC/DC? Brian Johnson. Sabia? Óbvio que vai discordar de mim, porque eu considero que o Bon Scott sempre foi o cara perfeito para a banda. E eu gostaria muito, Paulo, de abrir esse nosso debate com você tentar me explicar por que você, na sua opinião, tem o Brian Johnson como seu vocalista favorito no AC/DC. Vamos lembrar que antes do Bon Scott teve o Dave Evans, sim, que foi chutado da banda, certo? Sim. Mas também ele só gravou, me parece. E aliás, né? foi chutado literalmente, né? Que ele foi expulso. Literalmente. Sim. E aí o caminhoneiro Bon Scott entrou no lugar dele. Interessante, né? Como é a vida. Mas tem um negócio. Eu acredito que, assim, nos primeiros álbuns do AC/DC, eu vou te falar o que eu acho, tá?
O AC/DC sempre seguiu a mesma métrica musical, toda vez, mesma métrica musical. Temos a entrada do riff de guitarra e depois a levada rock and roll com aquelas paradas no meio e depois acelerada. A métrica que toda a vida, que é o que nós gostamos do AC/DC. É o Chuck Berry acelerado e mais rock and roll. Que eu acho que quando o Bon Scott entrou, era um super frontman da época. Eu acredito que a voz se destacava no meio dessa situação. Só que, cara, tem momentos que a voz dele termina me irritando. Em algumas músicas, acho perfeitas, mas chega um momento, por exemplo, em TNT, no álbum de TNT, já começa a me incomodar. Eu me lembro do High Voltage, achei fantástico, mas em Dirty Deeds, Don't Did Shit, já teve algumas músicas que me irritavam dele. Tá entendendo? Tipo, existia um agudo que ele fazia constantemente. As músicas eram perfeitas, para o meu gosto, só que chegava a me irritar. E no Brian Johnson, não. Ele musicalmente, em toda a composição, mesmo que estamos escutando o mesmo tipo de levada, a mesma situação, para mim o Brian Johnson, ele compõe junto com a banda no som moderno, moderno de AC/DC. Moderno por o fato, simplesmente, que os dois, na verdade, os dois vocalistas que realmente fizeram, foi um começo, um recomeço, simplesmente por isso. Claro que o AC/DC não é moderno. Estamos falando de um repaginamento, a fim de contas, de rock and roll dos anos 60. É um fato. Só que colocado em rock. Tanto que tem vários álbuns aí que me lembra muito a próprio Little Richard, me lembra muito Chuck Berry, principalmente, mais acelerado. Mas esse é o meu ponto de vista. Então, mas você sabe que é muito curioso nessa tua argumentação, porque toda essa argumentação que você deu, das vozes agudas, não sei o quê, você está se referindo ao Bon Scott. E, na verdade, toda essa argumentação eu posso usar para o Brian Johnson. Porque se você for reparar bem, cara, a voz do Brian Johnson, ela é muito mais aguda do que a do Bon Scott, e ela permanece sempre naquela região mais aguda o tempo todo. Então, nesse ponto, eu discordo completamente de você, porque eu acho que, na verdade, o Bon Scott, ele tem uma abordagem de blues de bar, que era um pouco mais próximo daquela turma. Lembra que, eu não sei se você vai lembrar disso, Paulo, ou meu amigo que está assistindo, mas teve uma época que nós tínhamos na Inglaterra um negócio chamado pub bar, que eram bandas que começavam, que faziam um circuito dos pubs e dos bares grandes, né? Porque lá pub é um negócio grande. E tipo, Dr. Feelgood, o Dr. Feelgood era uma banda espetacular, não é o disco do Motley Crue, a banda Dr. Feelgood. E o Bon Scott, ele vem dessa escola de boteco. Aliás, é uma coisa curiosa, porque assim, se você... Eu vou exemplificar aqui para vocês. Obviamente, eu fui atrás do Bon Scott, do que ele fazia antes do AC/DC, depois que ele morreu. Confesso isso. E aí eu encontrei, por exemplo, essa coletânea que é muito legal, que tem todas as músicas que o Bon Scott gravou com o The Valentines, Caraca. Que era uma banda dos anos 60. E eu encontrei também, isso depois que o Bon Scott morreu só, os 2 discos que ele gravou com o Fraternity, que era uma banda meio progressiva, meio folk rock. Esse aqui é o primeiro, que chama Livestock, tá? E tem o segundo, que é o Flaming Gala, que são os 2 discos que o Bon Scott gravou com o Fraternity. E aí eu percebi, aliás, ficou mais enfático para mim, o quanto a maneira de cantar do Bon Scott, que não era tão aguda quanto você está dizendo, Paulo, porque o Brian Johnson ele canta numa região aguda o tempo inteiro, ele tinha uma maior flexibilidade, vamos dizer assim, para
para algumas canções do AC/DC. Ah, peraí. Eu tenho um negócio muito legal. Eu e o Paulo Barão, nós vamos dar um presente para você. Exatamente. Nós vamos fazer um texto em que eu vou colocar os meus 3 discos favoritos do AC/DC e o Paulo vai colocar os 3 favoritos dele num texto com a explicação do porquê a gente escolheu esses discos, daquela coisa toda. E, obviamente, que eu vou colocar 3 discos da fase do Bon Scott e o Paulo vai colocar 3 discos da fase do Brian Johnson, óbvio. E nós vamos enviar esse texto para você gratuitamente. Você não vai pagar nada por isso. Basta que você clique no link abaixo, aqui na descrição do vídeo, e nós vamos enviar para você esse texto gratuitamente. E aí você vai entender um pouco mais por que eu defendo o Bon Scott e o Paulo defende o Brian Johnson. Beleza? Então, não esquece. Clica no link aqui abaixo, na descrição do vídeo, e nós vamos enviar para você gratuitamente esse texto. Tá bom? Vamos continuar o papo aqui, meu caro Paulo? O AC/DC, né? A gente vai falar AC/DC aqui, Gans. Então, assim, é engraçado que, assim, toda essa argumentação que você usou para o Brian Johnson, na verdade, eu posso usar toda essa argumentação que você usou, aliás, para o Bon Scott, eu posso usar para o Brian Johnson. Porque pode ser muito a ver, não sei, se o jeito de que foram produzidos os álbuns. Porque é claro que, por exemplo, no Highway to Hell, a produção que foi, inclusive, de John Mudley, e que depois foi também dos outros, do Black in Black, da Boys to Rock, mas me dá a impressão, tipo, eu não quero falar que o Bon Scott não está de um jeito falando que ele foi um mau vocalista ou que não gostava. Mas eu entendo. Chegava um momento, quando eu escutando os álbuns, que me irritava a voz dele. Isso já, a partir do segundo, terceiro. Talvez porque ele tivesse uma coisa mais bêbada na voz. Pode ser. Tinha no final das músicas, ele parecia que me penetrava tanto, sabe? Assim, como um talado. Que não me dá a mesma sensação quando eu escuto o novo AC/DC, por colocar de novo, sentado com Brian. Mas eu quero entender, tipo, é uma discussão muito complicada, porque, ao mesmo tempo, o lado bluesy de Bon Scott adorava, porque ele tinha um timing menos acelerado em alguns momentos, que ele realmente era muito, muito bluesero, né? Eu amo blues. Então, aquele blues dele me deixava muito confortável. O problema era quando ele acelerava, quando entrava a batida do AC/DC acelerada, e ele ia para aquele agudo, que é o que me irrita. Ainda. Porque, por exemplo, você pega, por exemplo, o primeiro disco do AC/DC, que é o High Voltage, que essa aqui, aliás, tem toda uma confusão, né? Tem toda uma confusão a respeito dessa primeira fase do AC/DC, porque você tem o High Voltage original australiano, mas tem uma coisa que quando ele saiu nos Estados Unidos, ele saiu assim, que é o que a gente conhece. E, na verdade, tinha uma mistureba de faixas, de discos diferentes, que é um negócio absurdo. Agora, né? Porque o TNT também saiu só, né? Na Austrália. Cadê aqui, ó? Não, você tem o High Voltage, aí você tem o TNT, né? Esses aqui são os discos australianos. E aí você tem o Dirty Deeds Thundership australiano, que tem uma sequência de músicas que são diferentes do que você tem no High Voltage americano, que depois saiu aqui no Brasil, e que você tem no Dirty Deeds Thundership americano. Lembra aquelas confusões que tinha dos Beatles? Os discos ingleses,
os discos americanos não tinham o repertório dos ingleses, eles fizeram a mesma coisa. Agora, o que é mais interessante é que, assim, o AC/DC chegou aqui no Brasil com esse disco aqui, ó. Let There Be Rock. Esse foi o primeiro. Para mim, é um dos meus favoritos. Para mim, é um dos meus favoritos de todos os tempos. E tem músicas que são super clássicas, né? Que ainda continuam sendo Don't Eat a Dog, Let There Be Rock, Whole Load Roll. São então, você vai em qualquer boteco e está tocando. Não, e você tem Problem Child, que na verdade Problem Child não é daqui. Problem Child é do Dirty Deeds australiano. É muito maluco isso, cara. Agora, eu lembro, cara, que quando eu comprei esse LP, foi o primeiro LP que saiu do Brasil. E eu, mais numa daquelas burradas que eu fiz, né? Vou passar o vinil para frente, vou pegar para o CD. O vinil nacional tinha um som sensacional. Nossa. Era incrível isso. E aí, né, você passou para frente isso daí? Passei para... Quando chegar... isso é uma história que eu já conto... Quase todo vídeo eu falo do meu arrependimento. Quando saiu o CD aqui, cara, a tentação de você ouvir música sem chiado era maravilhosa. Olha o que eu passei para frente. Passei para frente o High Voltage em LP americano. Nossa. Passei para frente o Power Age. O Power Age nacional, as primeiras tiragens, vinham com uma foto mesmo, da capa do Highway to Hell. Só que sem o Angus Young com o rabo do diabo. Cara, qual foi a burrada que eu fiz? Cara, quando chegou o CD aqui no Brasil, eu passei para frente. Tem um monte para que você se sinta um pouco menos pior, quando eu me mudei do México para o Brasil, eu tinha uma coleção de aproximadamente 3.000 vinis, só que muitos deles estavam autografados. O próprio Back in Black estava autografado por todos. E eu consegui depois o John Mudlage que assinasse também. Ele estava entre uma das minhas relíquias, cara. O que aconteceu? Eu deixei em uma casa, lá guardado por 1 ano. Entraram os ladrões, perceberam que eu não estava, foram levando, cara, de caixas, fiquei sem nada. E tinha álbuns assim, tinha o primeiro álbum, inclusive, do Def Leppard, que era The of Leopard, que tem o leopardo, aí aquele branquinho, tá? Que eu tinha comprado 2. Tenho um comigo aqui, só que tem o outro que foi roubado, assinado por o Def Leppard. É burrada que a gente faz. Mas aí quando o AC/DC... E tem uma coisa muito interessante, assim, porque o impacto do AC/DC aqui no Brasil foi imenso logo de cara. E mesmo, por exemplo, se você pegar... vou te dar um exemplo. Teve discos lá fora, por exemplo, que foram mal de vendas. Por exemplo, o Power Age, até hoje, ele é considerado um fracasso. Tanto que, inclusive, foi por causa desse disco que eles pararam de produzir com os irmãos, aquele Vanda e Young, que era do Easy Beats. Sim. E aí, quando eles fizeram o Highway to Hell, já era o Mutlage, e já era o disco que ia ser, eu acho que o estrelato, se o Bon Scott não tivesse morrido. Agora, a pergunta que não cabe, aliás, que cabe perfeitamente é: você imagina se o Bon Scott não tivesse morrido? Como é que seria o Back in Black? É uma pergunta bem complicada, porque, claro, o AC/DC estava muito maduro no Highway to Hell. Já estavam, quando você dá para perceber no AC/DC, em toda aquela evolução, por mais que nos primeiros tinha músicas fantásticas, muito blues, mas no Highway to Hell já dá para ver uma produção para cima. Já com muito, a diferença já era grande. Então, realmente arrepiante pensar numa situação como essa. Bom, nunca saberemos. Mas por quê? Será, eu, como agora tenho a opção de escolher em Back in Black, que é, lógico, o maior álbum da história do AC/DC, mas não sabemos como ia ser com Highway to Hell, porque ele já estava em uma ascensão. Pode ser que, e todos sabemos que Robert John Mudlage é um dos grandes produtores da história,
um dos caras mais chatos da galáxia. É chato pra caramba. Então eu imagino que se ele conseguiu ter um álbum como Back in Black, possivelmente ele poderia chegar pro Bon Scott e falar, cara, agora precisamos que você pare de beber, ou a melhor paremos um assunto mais profissional. Não sei, porque o álbum, as composições já estavam feitas na época do Bon Scott. Já estavam feitas. Isso é lenda. É lenda? Será? Aliás, reza uma lenda de que tem faixas, tem músicas do Back in Black com os vocais do Bon Scott. Mas pensa, estamos falando de gravação de lançamento de um álbum de no máximo um ano. Porque lá fora, pelo menos, 27 de julho de 79, saiu o Highway to Hell. E 25 de julho de 80, saiu Back in Black. Não é possível que um ano, mas pensa, um ano, cara, será que em um ano poderiam ter saído tantas músicas foda e além disso entrar em um estúdio tendo um moodlage super complicado produzindo um álbum? Eu contei essa história no Aposto que Você Não Sabe do AC/DC. Como eles criaram o Back in Black, foi uma zona absurda. Você, meu amigo e minha amiga, que está assistindo esse nosso debate, se você quer saber mais a respeito disso, procura o vídeo aqui no nosso canal do Aposto que Você Não Sabe do AC/DC. Mas, Paulo, é evidentemente que o Back in Black é um álbum fenomenal. Sim. Isso você não tem a sombra de dúvida. E o mais interessante, eu, por exemplo, na época, eu fiquei muito surpreso com esse disco. Porque, na verdade, eu já conhecia o Brian Johnson por causa da banda anterior dele, que era o George. Aliás, essa foi uma outra besteira que eu fiz. Esse disco aqui, eu tinha a edição nacional, com a capa dupla. E aí, quando saiu esse CD, qual foi a merda que eu fiz? Pois é. Então, eu já conhecia... It happens. Mas, assim, eu já conhecia o Brian Johnson daqui, e eu fiquei muito surpreso, cara, porque no George, o Brian Johnson canta de uma maneira totalmente diferente do que ele mostrou no Back in Black. Mas, assim, totalmente diferente. E, evidentemente, que a gente sabe, e você deve concordar... Opa, caiu aqui. Que você deve... E você concorda comigo que os tons em que o Brian Johnson gravou esse disco são muito altos. Sim. Muito, quase... Eu tenho certeza absoluta que o Bon Scott jamais conseguiria cantar nesses tons aqui. Mas também vamos falar de que também a afinação da banda também aumentou. Como assim? Então, como é que é? A afinação do álbum, do Highway to Hell to the Back in Black, da banda, ele cantou mais alto, mas a afinação de algumas músicas está mais alto. Então, pode ter sido que isso que deu mais corpo, que pode ser que isso seja o que termina, por exemplo, a pessoas como eu, que me agrade mais o Brian Johnson. Tipo, é uma coisa, eu não sou músico para isso, mas em meu ouvido é engraçado. Você está falando. Soa melhor no tom mais alto. Em um tom mais alto. Você está entendendo? Pode ser que justamente essa situação o fez melhorar. E isso tem a ver muito com o produtor, né? Cara, eu vou ver se um dia, já que nós estamos entrevistando grandes personalidades aqui, vou ver se eu consigo um dia uma entrevista com o John Goodlake, cara. Seria muito legal. Aí ele vai nos desvendar esse mistério. Porque aí depois, evidentemente, e isso rola até hoje, o Brian Johnson, ele se adaptou ao som, sem sombra de dúvida. Mas uma das coisas que me faz... Veja bem, não é que eu estou dizendo que... vou até pegar uma frase sua agora. Não estou dizendo que os discos do AC/DC com o Brian Johnson são ruins. Muito pelo contrário. Né? Você pega, por exemplo, o For Those About to Rock, que é legal. Esse que tem desculpa, que tem vários hits também. Muitos hits. Vários? Wish I Loved You. Essa música em Jet the Venom, que é uma das minhas favoritas de todos os tempos da banda. Concordo, foda. Também. Mas assim,
sucesso mesmo foi For Those About You Rock. Sim, totalmente. É isso mesmo. Tem umas músicas muito legais. Por exemplo, tem C.O.D., por exemplo, que é legal. Put the Fingers on You. Mas Sim. sucesso mesmo, não. Sucesso só teve um. É. Aí, por exemplo, tem discos, por exemplo, que nem o fã do AC/DC ele cita, que eu acho legal. Por exemplo, o Flick of the Switch, que foi o último disco do Phil Rudd, é muito legal. Esse disco aqui foi um fracasso. Absurdo. Embora eu ache ele um pouco injustiçado. Eu acho que a gravação dele é meio estranha. Tem uma produção diferente, né, cara? Né? Então, mas aqui, o que acontece, Paulo? Eles pararam de trabalhar com o Motley. Exatamente. Já dá para perceber. E é engraçado, nós vamos entrevistar o Simon Bright em breve. O batera. O batera. E vamos perguntar para ele o que isso aconteceu com esses. Óbvio que nós vamos. E aí tem uma coisa do Brian Johnson, não é que chega a incomodar, mas assim, na hora que você vai colocar os dois pesos, o Bon Scott ganha. Porque tem um momento, cara, que o AC, principalmente, tem discos legais, aqui o Blow Up Your Video é razoável, esse disco aqui é legal. Gosto também. Esse disco, inclusive, foi que meio que retomou um pouco o sucesso do AC/DC por causa da Thunderstruck e da Money Talks. E aí vem aquela importância dos clipes da MTV que a gente sempre fala. E quero falar uma coisa importante, tá? Naquela época, vamos lembrar que estava começando o grunge. E esse álbum se destacar, porque estamos falando desse álbum de 1990, do Race Rage. E naquele momento, esse álbum se destacou justamente naquela época. Porque, pelo que eu entendo, a partir daí, o AC/DC demorou já muito tempo para voltar a gravar. Creio que se passaram 10 anos, certo? Porque depois veio o Ball Breaker. A Ball Breaker. Quanto tempo, em que ano saiu o Ball Breaker? O Ball Breaker é 95. Não foi 10 anos, foi 10 anos, foi 5 anos. 5 anos. Porque o Razor's Edge é de 90, exatamente. Ficaram 5 anos. Esperaram era normal, esperaram acalmar, né? Esperou passar o grunge. E não era normal, porque o AC/DC, desde o princípio, lançava um álbum praticamente por ano. Que é engraçado isso, né? Aí, só no Blow You Up Video, que demorou 2 anos para o Race Rage. E aí tiveram aquele break de 5 anos. Então, mas aí também, Paulo, tem o seguinte, né? Quando esse disco, a Money Talks e a Thunderstruck, meio que estouraram de novo, o AC/DC voltou a fazer aquelas turnês em estádios. Sim. E era aquela coisa gigantesca e longa, né? Então, por isso talvez... Eu acho que foi um misto de vamos esperar passar o grunge e vamos fazer turnê, vamos ganhar dinheiro, estádio. Agora, tem uma coisa que não chega... Eu volto a dizer, não é que me incomoda, mas assim, o Brian Johnson, ele começou a cantar tudo do mesmo jeito. Você pega, por exemplo, o Ball Breaker, aí você pega o Stiff Upper Lip. São os discos legais? São. O Black Ice, né? Rock Your Bus. Sim. O novo eu já comentei a respeito disso. Mas assim, chega uma hora, cara, que você começa, eu pelo menos fico com essa sensação de que o Brian Johnson está cantando a mesma música o tempo todo. Sim, eu queria até fazer um comentário. Você viu que eles voltaram começou uma muda de produtores, tá? Começou de novo, tá? Aí entrou, comprou com, inclusive, o Rick Rubin, gravou o Ball Breaker com eles. Aí depois voltaram de novo com o George Young, que é o irmão deles. Aí depois entrou o Brendan O'Brien. Então, tipo assim, eu não sei, eu quero entender isso, tá? Não sei se porque a banda já estava milionária, já tocando em estádios, porque se voltaram já eram lenda, passaram a ser classic lenda, e tiveram o tesão.
isso porque se você vê, também as músicas não são aquela coisa como nós tivemos nos discos anteriores. As outras músicas já são AC/DC, qualquer um dos 3 álbuns, ou 4 álbuns, são iguais. Então, pensa, também dá para o vocalista as músicas e você fala, bom, uma se parece com a outra, tipo, qual que é o tesão de estar contando depois do próximo álbum, e o próximo se parece ao mesmo álbum. Então, isso então que volto a dizer, que não é que não me incomoda, mas, por exemplo, o fato do Bon Scott ter uma variação de tonalidades e de interpretação, a impressão que eu tenho é que o Brian Johnson ele ficou preso dentro de um estilo que ele não consegue sair. Mas pode significar que também, em aquela época, o Brian Johnson, bom, nessa época, ele não tem muita voz nem voto na situação. Sem dúvida. Não, vamos falar a verdade. Claro, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. O Brian Johnson é contratado. É um contratado. Então, contratado. Isso faz muita diferença. E vou falar um negócio para você. Eu volto a dizer. Essa história de que o Brian Johnson saiu do AC/DC por um negócio de problema de surdez, são as maiores caras. Não tem nada. Nada a ver. O Brian Johnson, é engraçado que quando ele voltou, perguntaram, e aí, meu, você resolveu o problema? Ele deu uma... eu estou usando um protótipo de uma empresa, de um aparelho de surdez. E aí os caras perguntaram, mas que empresa é essa? Ele falou, não, eu não posso falar, porque, porra, é óbvio que o cara, se o cara estivesse usando um aparelho revolucionário que trouxesse de novo a audição dele, ele ia falar. Eu falei, olha, não, realmente, a empresa James Bromsky fez esse aparelho para mim, é um protótipo ainda, mas aí viria o cara da empresa dizendo, olha, não, realmente, nós fizemos um protótipo do Brian Johnson, tá dando super certo, a gente vai lançar no mercado. Cara, ninguém falou. Vamos lembrar isso você falou uma coisa que é já na minha área, que é business, negócios dentro do show business. Cara, ninguém seria tão louco de entrar nessa situação, a não ser que um contratado, porque já estive como empresário em bandas que tiveram contratados, que quando o artista está lá em cima, ele fala assim, bom, então daí, minha gente, vão me pagar mais ou não? Pode ter rolado alguma situação desse tipo, que acontece, vamos lembrar, é o mesmo empresário do AC/DC do Guns N' Roses. Certeza que o empresário, antes de mandar chutar o Brian, já foi e falou com o Axl, você toparia, gostaria, o que você acha dessa situação? E o cara fala, porra, pode ser interessante. Aí virou uma lição no cara. Cara, eu já me cansei de ver isso em artistas, tem muitos artistas que todo mundo acha, o próprio Bruce Dickinson passou por essa situação. Tem. Agora, esse detalhe é uma coisa interessante. O empresário do AC/DC na época era o mesmo do Guns N' Roses. Tanto é de que é por isso que se facilitou com o Axl Rose a situação. Ok. Faz sentido. Porque você acha que o cara vai? Porque, assim, o que eu tenho quase certeza que aconteceu foi o seguinte, cara. O AC/DC, ele ficava fazendo aquelas turnês de 2 anos. E o Brian Johnson não aguenta, cara. E aí, essa obrigatoriedade, eu aposto quanto você quiser. O Brian Johnson, porque na época, o Malcolm Young, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. O fato do Malcolm Young estar afastado do AC/DC por conta de demência, não significa que ele já estava... sabe? Nada disso. Não. Ele só não era capaz de manter os compromissos dele, que todo mundo sabe que o Malcolm Young é quem mandava na banda. Ele já não era capaz de conseguir coordenar tudo o que ele estava fazendo do mesmo jeito. Eu tenho certeza absoluta, Paulo Barão e meus amigos, que como o Brian Johnson não queria mais excursionar tanto, ele chegou e falou assim, gente, vocês querem que eu continue excursionando? Me paga mais. Exatamente. Eles chegaram para o Malcolm e falaram, Malcolm, o negócio é o seguinte, o Brian está dizendo o seguinte, que ele topa
ele só vai continuar a fazer esse esquema de turnês insano se ele ganhar mais. O que o Malcolm fez? Manda o cara embora. E ele esqueceu no dia seguinte. E ele esqueceu o empresário do AC/DC, que é o empresário do Guns N' Roses, falou, opa! E vou falar um negócio para você, Paulo. Ao contrário do que todo mundo ficou falando aí de... Cara, eu achei que a entrada do Axl Rose no AC/DC foi muito boa. Cara, sabe o que me surpreendeu? Eu estava também com o nariz torcido, principalmente, sabe por quê? Porque o Axl estava fazendo umas cagadas dentro do próprio Guns N' Roses, estava chegando tarde nos shows, estava super desalinhado, sabe? Eu desafinando. Pensei, cara, muito desafinando. Eu pensei que ele ia... Eu tive a sorte, eu assisti o AC/DC umas 5 vezes. Na época do Back in Black, quando eu morava na Espanha, o AC/DC fazia muitas turnês em locais para 10 mil, antes do super estouro, estavam começando. Eu vi algumas vezes o AC/DC, e realmente, cara, eu pensei, cara, o Axl Rose não vai dar a conta. Mas se deu a conta. Realmente, eu teria gostado de ver um álbum com Axl Rose, honestamente. Então, mas qual foi o grande lance? O Axl, para fazer os shows que ficaram faltando, o cara se preparou. Sim. O cara voltou a fazer aula de canto. Os caras estipularam uma multa no contrato dele por atraso, que era um negócio nababesco. Assim, parece que no contrato dele, se ele chegasse 1 minuto atrasado, ele ia pagar um negócio de, acho que coisa de milhões de dólares de multa. Então, meu amigo, quando você não é o dono da banda, você é o empregado, e o cara chega para você e fala, meu amigo, você tem que estar na hora aqui. Porque se você não estiver na hora, você vai ser... Aí todo mundo de figura. E aí o que o cara fez? E quero acrescentar o que você está comentando, que aí que fica muito claro que o que nós fazemos aqui é show business. E não é só carinho e amor aqui, simplesmente sair e tocar. Tem que ter um contrato, tem que ter, porque esses caras, se você vai comprar um ingresso e depois você não gosta, porque o cara chegou tarde, 5 horas, você vai querer, vai pedir teu dinheiro de volta. Então, isso acontece, se leva na esportiva simplesmente porque o Axl Rose chegando 3 horas, quando esse foi sempre uma instituição, pode ter sido rock and roll parecendo rock and roll simples ou da rua, que, aliás, de simples não tem nada, gente, porque não tem nada mais difícil que tocar uma bateria mais para trás, não tem nada mais difícil que isso, gente. Tá? É muito mais difícil você segurar a onda, ter uma bateria condensada, a estar tocando várias notas. E você que é baterista, Regi, sabe disso. Exatamente. E outra coisa, o Axl Rose, nos shows, ele teve uma atitude extremamente respeitosa. Primeiro que teve uns shows, cara, que ele quebrou a perna, o cara fez o show sentado. Inclusive, no trono, emprestado pelo Dave Grohl. Que o Dave Grohl também tinha quebrado a perna e tinha feito uns shows do Foo Fighters num trono. Ele emprestou. E o Axl Rose, quando ele se recuperou, ele tinha uma postura absolutamente respeitosa. Ele ia para frente do palco, cantava e voltava e ficava de lado. Sim. Cara, quando você imaginar o Axl Rose fazendo isso? Nunca, nunca. E tem outro assunto que não vamos esquecer. Como que pode ter sido essa situação? Vamos lembrar que foi o Angus primeiro ainda um show do Guns N' Roses, que ele foi, apareceu, participou aí, e, tipo assim, as coisas, para que vocês vejam, vocês acham que foi um mistério, apareceu simplesmente, não. Por acaso, eu estava passando por ali. Nada. Tudo tem a ver com management. Eu digo porque eu mesmo fiz esse tipo de situações com artistas. E vamos lá, e quem manda em uma banda não é o vocalista, como todo mundo acha. Tá? Sempre depende quem que é o dono da banda e quem é que tem um contrato da banda. E isso está tão claro que no próprio Iron Maiden nós vemos isso. E vemos a mesma situação hoje no AC/DC, mas claro, quem manda nessa situação é a família Young.
Ou você acha que o Brian Johnson voltou depois que o Malcolm morreu, também por acaso? Claro que não. Show business. É. Meu amigo e minha amiga, então você acabou de assistir então esse debate aqui, onde, para variar, eu e o Paulo, a gente não concorda com nada. Espero que você tenha curtido e também espero que várias dúvidas a respeito do que aconteceu e do que acontece nos bastidores foram mais uma vez revelados para vocês, tá entendendo? Nada acontece por acaso. Ninguém está pensando, os fãs vão adorar. O Axl Rose passando ali, vamos chamar ele para fazer um show. Aqui, ó. Paulo, muito obrigado por mais uma vez a gente fazer esse debate aqui. Você, meu amigo e minha amiga, não esquece de assinar o nosso canal. Fique esperto aí que vão ter várias surpresas agora na loja do Regis Tadeu, viu? E também não esqueçam de comprar o livro do Paulo, Rock All My Dreams, que desnuda, muito bom, todos esses meandros dos bastidores, do que acontece. E você, meu fã ingênuo, que acha que as coisas acontecem pelo acaso, dá uma lida no livro do Paulo, que ele vai explicar direitinho que nada disso acontece, tá legal? Um abraço, quero mais uma vez agradecer, então, ao Rodrigo Bart, que é o nosso diretor de áudio e vídeo, que ele coloca essa nossa produção aqui para funcionar, e também para o Fábio Cristianini, nosso diretor de marketing, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, espero que você tenha curtido e a gente volta muito em breve aqui com mais um outro debate, onde, evidentemente, eu e o Paulo a gente vai discordar, claro, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima!